tema da palavra é: Deus quer falar com você, Ele quer usar você. Então, o Espírito Santo quer falar com você, né? Só um breve resumo, assim, né? Eu, durante muito tempo, não me achei capaz. Nunca me imaginei aqui na frente. Então, hoje é um dia bem especial. Vocês já tiveram a sensação de que todo mundo ao seu redor está ouvindo a voz de Deus e você não? Sim, né? Não foi só eu. Me lembrei hoje, agora no louvor, né? Tenho certeza que foi o Senhor que me lembrou disso. Eu devia ter uns 14 anos na época, a gente tinha mudado para uma igreja e eu via todos os meus amigos chorando, ouvindo a voz do Senhor, e eu estava assim, tipo, que será? Como será que Deus fala, né? Como será que a gente ouve o Senhor? E naquela noite o Senhor falou comigo. E acho que foi uma das primeiras vezes que eu ouvi mesmo a voz de Deus. Então, eu vou falar sobre 4 passos para você ouvir a voz do Senhor. O primeiro passo é: tenha convicção de que você não é obra do acaso. Você não é um acidente, você é único, especial e muito amado pelo Pai. E esse é um ponto muito importante, porque quando a gente sabe que a gente é amado, quando a gente sabe que a gente é único, a gente consegue ouvir a voz do Senhor, né? E a partir disso, o Senhor fala com cada um de nós de um modo único. O modo como Ele fala comigo não é o modo que Ele fala com você, né? E durante muito tempo eu esperava ouvir a voz do Senhor, como Ele falava com as minhas amigas, que eu via elas chorando e eu ficava tipo, por que eu nunca chorei na presença do Senhor? Mas depois eu entendi, eu já chorei na presença do Senhor, mas Ele queria falar comigo de um modo único. Então, o primeiro texto que a gente vai ler está lá em Salmos 139, 13, que diz assim. Se vocês não quiserem abrir, eu posso ler, mas que é um pouquinho longo esse. Salmo 139, 13 até o 18. Ele fala assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. E eu te louvo porque tu me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Repete isso comigo. Digo isso com convicção. Isso aí. A gente tem que ter convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado, e entrecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia, e se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Essa palavra é linda, né? Então, a primeira parte da palavra é: a gente precisa ter convicção de que a gente foi criado de modo único e especial, e de que o Senhor vai falar com a gente de modo único e especial. Porque se a gente não acreditar nisso, a gente não vai ouvir a voz do Senhor. A gente vai ficar se comparando e achando que Deus não está falando com a gente, né? Quando Deus chamou Elias, Ele falou de 2 formas com Elias, né? A primeira forma foi estrondosa. Deus fez uma manifestação absurda, né? Mandou fogo no altar e Elias matou 450 falsos profetas. E logo depois disso, Elias fugiu com medo. O Senhor falou com Elias naquele momento, mas ele não teve convicção depois disso, né? Talvez ele até teve, mas ele teve medo e ele fugiu. E da segunda vez, quando ele estava sozinho na caverna, o Senhor falou com ele e mandou ele subir no monte, porque o Senhor passaria lá. Então a gente vai agora para 1 Reis 19, 11. Que o Senhor fala assim para ele:
Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. E nessa palavra, a gente vê muito claro que às vezes o Senhor vem como a tempestade, né? Às vezes Ele vem com o fogo, mas às vezes Ele também vem com a brisa suave, né? Então a gente precisa entender e ter convicção de que modo que o Senhor está falando com a gente, né? Se é no fogo, se é na brisa. E será que a gente tem conseguido ouvir a brisa suave do Senhor? Nos momentos difíceis, né? Quando a gente espera o Senhor vir com as coisas grandes, estrondosas, será que a gente tem se atentado a ouvir as coisas pequenas também, né? O segundo passo é: se conecte ao corpo para entender a voz de Deus. E aí a gente vai para Coríntios. 1 Coríntios 12, 27. Que diz assim, não precisa abrir esse que é curtinho. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. E de novo a gente vem para o individual, né? Que o Senhor quer falar com a gente de modo único e individual. Isso quer dizer que nenhum de nós é igual, em nenhum aspecto, né? A gente até pode ter coisas que a gente se assemelha às pessoas e tal, mas quando a gente chega mais perto, às vezes você fala, nossa, tal pessoa é tão parecida, obrigada, amiga, tão parecida com uma amiga minha, você é tão parecido com fulano, com ciclano, e aí você vai conhecendo a pessoa e fala, nossa, não tem nada a ver, porque às vezes parece, mas na verdade não parece nada, né? Então, muito obrigada, viu? Essa equipe é demais, obrigada, gente. Então, peraí que eu perdi, volta. Para a gente se conectar ao corpo, né? Que muitas vezes a gente até ouve a voz do Senhor individualmente, né? A gente ouve a voz do Senhor no secreto, no nosso quarto, mas muitas vezes a confirmação da voz do Senhor vem no corpo, né? Hoje a gente estava compartilhando no G100 que o Senhor me lembrou de uma coisa, e a Tassi falou, e aí as confirmações vêm no corpo, né? E depois eu vou contar um pouco da minha história para vocês, mas durante uma vigília aqui na igreja que a gente teve há pouco tempo, eu trouxe meu caderno e comecei a pintar e desenhar e tal. E o Senhor começou a falar comigo de uma forma muito incrível, assim, muito incrível. Eu nunca tinha vivido aquilo. Quando eu saí do trabalho que eu estava, o Senhor falou para mim que Ele falaria comigo de um modo diferente. E eu tinha tido algumas experiências, mas aquele dia foi marcante, porque eu estava sentada e tinham 2 ou 3 pessoas só tocando aqui, e a gente estava num tempo assim maravilhoso. E aí o inimigo começou a trazer assim na minha mente, né? Por que você está desenhando? O que as pessoas vão pensar de você? O que elas vão pensar? Você está sentada de perna de índio desenhando. Você não está adorando a Deus. Deus não está falando com você. E naquele momento eu repreendi. Eu falei, não, o Senhor está falando comigo. E eu ouvi a voz do Senhor falando, não tem diferença nenhuma de você desenhar para mim, ou do louvor, ou do pastor que está fazendo para me honrar, né, para o meu nome. E naquela hora eu tive convicção do meu chamado, né, não do meu chamado, mas tipo, do que o Senhor queria falar comigo, como Ele queria falar comigo. O Senhor usou a minha arte muitas vezes para tocar a vida das pessoas, e Ele fala comigo durante o louvor, e eu desenho e entrego para as pessoas. E uma vez eu ouvi de um amigo nosso assim, nossa, esse foi o presente mais legal que eu ganhei. Numa folha qualquer do meu caderno, eu escrevi uma frase, o Senhor foi me revelando coisas, e Ele falou, nunca ninguém deu um presente assim pra gente, com significado. E eu falei, nossa,
Mas não é por mim, né? É porque eu ouvi a voz do Senhor, é porque eu ouvi o que Ele queria falar. E nesse dia, quando eu estava fazendo isso, e o Senhor me trouxe essa confirmação, eu estava sentada bem ali, o pastor Edson saiu de onde ele estava, chegou até mim, colocou a mão na minha cabeça e falou: o Senhor te deu um dom, e Ele vai usar isso para você falar com as pessoas. E o Senhor trouxe confirmação. Mas se eu não estivesse no corpo, eu não teria confirmação, né? O inimigo poderia usar todas as mentiras para tirar isso de mim, para me deixar com dúvidas com relação a essas coisas e tudo mais. Eu fui motivada, eu fui encorajada durante tanto tempo, com tantas pessoas, a seguir o que eu queria fazer. E isso aconteceu dentro do corpo, né? Quando a gente se afasta, a gente tem dificuldade de ouvir a voz do Senhor. Então a gente precisa estar conectado. E muito do que eu sou hoje, né, do que eu faço hoje, veio do serviço, dos ministérios. O Senhor me moldou, me fez enxergar tantas coisas a partir disso, né, do corpo. A minha profissão, a célula no abrigo, e até o meu trabalho hoje só foi capaz porque um dia eu estive no corpo disponível para ouvir, né? Então, se hoje você está pensando o mesmo que eu pensava, que eu não era capaz, que eu não poderia ouvir a voz do Senhor, que imagina, como que você vai servir sendo quem você é? Você pecou tanto, você fez tanta coisa, você foi rejeitada, você não é amada, você, né? Eu te digo nesta noite que o Senhor quer falar com você. Ele quer te usar, Ele quer fazer coisas grandes na vida de cada um aqui. Eu tenho certeza que hoje mesmo o Senhor vai falar de um modo diferente ao coração de vocês, sabe? E em Jeremias 33:3 fala assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então o Senhor diz pra gente, né, pra gente clamar que Ele vai responder. O terceiro passo, para mim, é um dos mais importantes, que foi o que o Senhor mais falou comigo nesses dias, né? Esteja disponível e silencie as distrações. A gente tem tantas distrações no nosso dia, né? O trabalho, a faculdade, os problemas, a família, o celular, Netflix, né? São tantas distrações que tiram a gente do foco, que deixam a gente cheio de medo, de ansiedade, de insegurança, e que fazem a gente não escutar a voz do Senhor. O Senhor me lembrou do texto de Marcos 4:35. E quando o Senhor me lembrou desse texto, eu falei: nossa, não tem nada a ver. Senhor, por que não tem nada a ver esse texto? Esse texto diz assim, chama Jesus acalma a tempestade. E eu amo esse texto, porque todas as vezes que eu passo por alguma dificuldade, alguma coisa que tem ruído maior na minha vida do que a voz do Senhor, eu me lembro desse texto. E ele fala assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele a seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. E levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Gente, essa parte é incrível, né? Porque estava acontecendo uma tempestade, o barco cheio de água e Jesus estava dormindo. Porque ele sabia que eles iam chegar até o outro lado do mar, né? Até a outra margem. E aí os discípulos acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Os discípulos, os mesmos que já tinham visto o milagre, que sabiam quem era Jesus, que estavam ali do ladinho dele, pensaram: mestre,
Eu imagino eles acordando e falando: ô Jesus, a gente vai morrer aqui, cara, você não está nem um pouco preocupado, você está dormindo. Quantas vezes a gente não faz isso, né? Ô Jesus, poxa Jesus, você não está vendo? Você está dormindo. E aí Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme. O vento se aquietou e se fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estavam com tanto medo? Ainda não têm fé? É simples assim, né? Por que, gente? Por que a gente tem tanto medo? Por que não tem fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Gente, quem que é esse? Os discípulos se perguntando: quem é esse? Eu fico imaginando essa cena. E dessa vez agora que eu reli essa parte, eu fiquei rindo e pensando: cara, os discípulos perguntaram: quem é esse? Mas sabe por que os discípulos perguntaram quem é esse? Porque eles tinham muitas distrações, né? E eles não conseguiram... Peraí que eu me perdi. Eles não conseguiram silenciar as distrações. E quantas vezes isso acontece com a gente, né? Jesus estava ali do lado deles. Era só Jesus falar que tudo ia se acalmar. E eles não conseguiam pensar que Jesus podia fazer isso. Porque as ondas fortes, os ventos fortes estavam balançando o barco. E todas essas coisas viraram distrações. E quantas vezes a gente não deixa tantas distrações silenciarem a voz do Senhor, né? Algumas vezes a gente precisa passar pela tempestade também, para ouvir a voz do Senhor, né? A gente precisa passar para lembrar que é Jesus quem dá ordem ao mar, né? É Jesus quem dá ordem ao vento, que Ele que acalma o oceano, né? Que basta uma palavra que tudo volta ao normal. Às vezes é necessário a gente passar pela tempestade para lembrar que é Ele que faz tudo isso, né? Que Ele é a tempestade, que Ele é o vento forte, então tá tudo bem. E aí o Senhor me fez uma pergunta assim, né? Cadê? Se Jesus falou e até os mares escutaram, até o vento escutou, será que Ele não quer falar com a gente também? Né? Se até o mar parou para ouvir, imagina o que Ele não quer falar para mim e para você. Imagina se o mar obedecer, se o mar obedeceu e se a gente obedecer, onde a gente vai chegar, onde as coisas vão, né? Como as coisas vão acontecer, como que vai ser. E agora eu queria falar um pouco, né, sobre o que aconteceu comigo, que durante muito tempo mesmo, eu tive a minha identidade muito fragilizada. Eu sempre pensei que eu não faria algo relevante, que eu não seria ninguém especial, que eu não falaria. Para vocês terem ideia, no meu TCC, eu falei 2 segundos e eu estava assim, ó. E eu fiz comunicação, tá? Só para constar. Deveria saber me comunicar, né? Mas naquela época eu ainda não tinha convicção das coisas que o Senhor tinha para mim. Naquela época eu ainda duvidava de tudo que o Senhor tinha me prometido. Eu tinha medo das ondas, da tempestade. Eu enterrei tantas coisas, sabe? Por medo, por pensar que eu não era capaz, que eu não era amada, que sempre tinha alguém melhor do que eu. Eu pensava, eu não vou mandar meu currículo em tal empresa, eu não vou entrar mesmo. Eu não vou fazer tal coisa, não vai ser comigo mesmo. E
Quando eu era criança, eu fiz curso de desenho durante muito tempo e era o meu sonho, assim, eu pintava quadro e a minha família colocava os quadros na casa. A minha avó tem quadro meu até hoje lá que eu olho e falo, ai, vó, não, por quê? Coisa horrorosa, joga isso fora. Mas era o meu sonho. Até no acampamento, eu fui de Dali, não sei se alguém lembra, eu estava com bigode. E eu cresci e eu enterrei o sonho. Eu enterrei o sonho, eu enterrei os dons, eu enterrei os talentos. E aí eu queria fazer moda, e aí eu pensava, mas não vou fazer moda, não é para mim. Queria fazer, sei lá, qualquer outra coisa e pensava, não vou fazer, não é para mim. E aí eu fiz publicidade, porque era o que parecia mais com o que eu queria. Eu falei, tem arte, tem fotografia, tem não sei o quê, tudo bem, vou fazer. E aí quando eu entrei na faculdade eu pensava, mas não é medicina, né? Não é engenharia, não vou poder construir casa para as pessoas pobres, eu não vou poder ir para a África salvar as crianças, eu não vou poder. O que eu vou fazer com publicidade? Gente, o que eu vou fazer com publicidade? Não vou fazer nada, né? Não vou fazer nada mesmo. E aí eu fiz publicidade e terminei a faculdade pensando, e agora? O que vai ser de mim? E aí, Deus, o que eu vou fazer? E aí eu trabalhei em agência, trabalhei em outra agência, aí eu fui trabalhar no marketing de uma escola, e era a área que eu queria, eu era a pessoa que cuidava de toda a criatividade da escola, então nos primeiros meses, nossa, eu me realizei. Fiz placa para tudo quanto era lugar, criei campanha de matrícula, tirei foto, editei foto, fiz tudo. Aí passaram 3 anos, aí vieram as crises de ansiedade, o pânico, o medo. E aí eu comecei a pensar de novo, e aí, Senhor, o que eu vou fazer com a publicidade? O que eu vou fazer com isso? Eu pensava, quem eu sou, como que o meu testemunho, eu nasci na igreja, eu não tenho testemunho de tipo, nossa, eu me converti, não sei o quê. Eu não vou fazer o que as pessoas fazem, né? E aí, como que a arte, a publicidade vai fazer coisas grandes? Aí a gente foi viajar e eu pedi para unir um estojo de canetas da Stabilo, que lá era muito mais barato do que aqui. Falei, amor, por favor, compra para mim, eu prometo que eu vou usar bem, eu prometo. E aí o Senhor, quando eu vi, eu estava pesquisando coisas sobre lettering, sem nem saber o que era, sobre desenho, eu estava fazendo aquarela, e eu estava indo e não sei o quê, e eu falei, nossa, esse era meu sonho, olha só. E quando eu percebi, eu já estava assim, submersa nesse mundo de novo. O Senhor trouxe tudo à tona. Ele trouxe todos os meus sonhos de novo. Ele trouxe tudo para me tratar. E me lembrou de que eu só precisava ouvir a voz dele. Talvez o tempo da publicidade na minha vida foi um tempo da tempestade. Mas ela ia acabar, ela ia, né? E não é porque eu fiz publicidade que o Senhor não ia me usar. Ele me deu, a faculdade me deu uma ótima visão sobre muitas coisas. Façam faculdade, diferente do que o meu marido falou. Tá zoando. Brincadeira, gente. Foi muito bom. Mas eu achava que isso era suficiente, que eu não ia mais em lugar nenhum. Eu imaginava, nossa, eu não vou trabalhar com o Washington Oliveto, que era o ídolo da publicidade, né? Gente, eu não vou trabalhar com o Washington Oliveto. Tá tudo bem eu trabalhar de casa, ganhar, sei lá, R$500 e viver bem, sabe? A gente vai se acomodando com essas coisas, né? Mas eu não sabia o que vinha pela frente, né? Ainda bem que a gente não sabe. Ainda bem que o Senhor não revela todas as coisas pra gente, né? Senão a gente vai querer sair correndo e pular as etapas, fazer tudo errado. E aí,
há um ano atrás, né, quando eu estava nesse emprego que foi muito difícil e tal, o Senhor me lembrou de todas essas coisas, né? Ele me lembrou dos meus sonhos, Ele me lembrou dos meus anseios, e Ele tem falado cada dia mais comigo. Como a arte, como o lettering, como todas essas coisas são o modo como Ele fala comigo. São o modo como Ele se revela a mim e eu posso revelar para outras pessoas, sabe? E o quanto isso é importante, o quanto isso é especial. Se você acha que você está fazendo uma faculdade e está pensando, eu não sei por que eu estou fazendo isso. Não vai dar em nada mesmo? Vai, creia. Pode ser que não seja agora, amanhã ou depois. Pode ser que vá levar um tempo. Eu entrei na faculdade há 10 anos atrás. Eu me formei há 6 anos atrás. E hoje eu tenho desfrutado o melhor do Senhor para a minha vida, com relação a tudo isso. Eu tenho desfrutado uma forma nova de ouvir a voz dEle. Eu tenho conhecido ao Senhor, porque eu estive disponível para ouvir na tempestade, eu estive disponível para ouvir agora também, e para entender o tempo, né, o modo de fazer as coisas. Então, o quarto e último ponto é: aprenda a discernir a voz do Pai. Assim como a gente falou com Elias, falou de Elias, com Elias não, de Elias lá no começo, a gente precisa aprender a discernir a voz do Senhor, né? Aprender a discernir quando Ele vem em forma de chuva, em forma de fogo, em forma de brisa, em forma de um quadro, né? A voz do Senhor se manifesta de tantas formas na nossa vida, de tantas formas na vida das pessoas, e que às vezes a gente acha, não, mas não deve ser Deus que está falando isso. Né? A gente conversou hoje também sobre a ministração no domingo, quando João e Pedro levantaram o mendigo e quando eles falaram para o mendigo, né? Olha para mim. Muitas vezes o Senhor fala isso para a gente: olha para mim, querido, olha para mim, não olha para a onda, não olha para o vento, não olha para mim. Mas muitas vezes o olha para mim vem na forma de um amigo que vai te abraçar e falar: olha aqui, o Senhor está te mandando falar isso, isso, isso. Né? E a gente precisa aprender a discernir a voz do Senhor nesses momentos, nos momentos difíceis, né? A gente sabe que muitas vozes ecoam na nossa mente. A voz do medo, da ansiedade, da falta de esperança. A voz que diz que a gente não vai ser ninguém, que a gente não vai casar, que a gente não vai ter filho, que a gente não vai ter um carro, que a gente não vai mudar de casa, que a gente não vai ter um ministério, que a gente nunca vai falar no púlpito, que você nunca vai fazer parte do louvor. Muitas são essas vozes, mas todas elas são mentirosas, né? Apenas a voz do Senhor é a voz verdadeira, e é apenas a voz do Senhor que a gente precisa ouvir, para se lembrar de todas as verdades que o Senhor quer falar para a gente. De todas as verdades, assim como a gente leu lá no começo, onde Davi fala que o Senhor teceu a gente no ventre da nossa mãe, que mesmo sem a gente saber, Ele sabe de todos os nossos dias. Olha que incrível é isso, o Senhor sabe de todos os nossos dias. Essa é a voz que a gente precisa ouvir. A voz que diz: filho, não tenha medo, seja forte e corajoso, eu estou com você todos os dias da sua vida. Eu sonhei com você, eu te formei, eu te criei. É essa voz que a gente precisa ouvir, né? A voz que traz esperança para a gente, a voz que afirma quem a gente é. Então não deixe essas outras vozes silenciarem a voz do Senhor. Não deixem o vento, a tempestade, o barco cheio silenciarem a voz do Senhor. Eu pedi para a banda tocar uma canção que eu amo, que é como a história de Elias. E essa canção fala muito ao meu coração. O Senhor me lembrou dela essa semana diversas vezes.
Então eu queria que vocês ouvissem e pedissem para o Senhor: Senhor, fala comigo. Fala comigo de uma forma única, de uma forma como nunca antes eu ouvi. Porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar. Tenho certeza que Ele vai trazer convicções e verdades na vida de vocês. Então, eu vou parar de falar para eles cantarem. Espero a chuva chegar, tu vens com teu vento, quando espero tua voz estrondar, tu vens com silêncio. Eu espero em ti, embora sem saber como tu dirás, eu não sei, mas espero. Espero o mar se abrir, vejo meus pés sobre as águas. Quando espero o fogo arder, ouço a brisa suave. Espero em ti, embora sem saber como tu dirás, eu não sei, mas esperarei. Eu espero. Eu espero em ti, embora sem saber como tu dirás, eu não sei, mas esperarei. Mesmo sem saber como tu dirás, dentro de mim reinará a tua paz. Saber que esperar em ti é sempre caminhar, caminhar, caminhar contigo.
embora sem saber como tu dirás, eu não sei, mas esperarei. É demais, né, essa canção. E bom, o que eu tinha para falar é basicamente isso, que o Senhor quer falar com você, sabe? Não deixe as coisas difíceis, as coisas grandes emudecerem a voz do Pai, né? Ele tem tanto para falar conosco e através de nós. Ele tem tanto para fazer através de cada um aqui. Tenha convicção de que o Senhor te chamou, te escolheu. Tenha convicção de que Ele tem um futuro de paz esperando por você. Um futuro de esperança, de alegria. Que Ele quem faz as coisas, né? E que, assim como foi na minha vida, que hoje eu vejo o tanto que eu cresci, que eu amadureci, que eu entendi e que eu fiquei mais convicta. E eu tenho certeza que o Senhor fala através de mim, que eu ouço a voz do Senhor. Eu tenho certeza que vai ser assim com cada um de vocês. Vocês precisam crer que os lugares altos não é só para a gente que está na frente das coisas. Que os lugares altos não é só para o pastor, para os líderes. Os lugares altos são para todos nós. O Senhor prometeu que nós faríamos coisas maiores do que Ele fez, né? Então a gente tem que crer nas promessas, tem que crer no que o Senhor tem falado para nós.